Olá, essa é a primeira aula do capítulo Cinética Química. E aqui nós vamos trazer a definição do capítulo e também falar sobre a velocidade média. A cinética química se ocupa do tempo das reações químicas, sua rapidez e também maneiras, fatores de alterar esse tempo, essa rapidez das reações. Então, quando um reagente forma um produto, esse processo leva um tempo e é durante esse processo, em intervalos de tempo, que a cinética química se ocupa estudando e verificando maneiras de alongar ou encurtar esse tempo. Graficamente, os reagentes são consumidos, então as curvas elas caem, e os produtos são formados, as curvas sobem. Então nós temos como velocidade média de um processo a relação entre a quantidade consumida ou formada de um participante e o intervalo de tempo. Aqui acompanhe que essa velocidade média, então, ela trata do módulo dessa quantidade, dessa variação de quantidade e o intervalo de tempo, ou seja, o sinal ele não é tão relevante. Algumas unidades comuns, como mol por litro por segundo, grama por segundo, litros por minuto, quilogramas por hora, são algumas unidades comuns, não havendo um padrão, uma vez que cada reação química tem a sua variação de quantidade medida de uma maneira específica. Agora, quando nós queremos saber uma velocidade média que independa do participante, basta que você divida a velocidade do participante pelo seu coeficiente estequiométrico. Então, genericamente, A mais B formando C mais D, com coeficientes Azinho, Bzinho, Czinho e Dzinho, nós temos como uma velocidade média da reação que independa do participante, sendo a sua velocidade dividido pelo seu coeficiente. Acompanhe comigo um estudo cinético e gráfico da decomposição do peróxido de hidrogênio. No gráfico nós temos a variação na sua concentração em mol por litro, concentração do peróxido de hidrogênio, pela variação de tempo em minutos. Então aqui nós separamos três intervalos, o trecho 1, o trecho 2 e o trecho 3, onde em cada intervalo nós podemos calcular a velocidade média. Para o primeiro intervalo, nós temos uma variação de 0,3 mol por litro, inicialmente era 0,8, passou a ser 0,5 depois de 10 minutos, numa variação temporal de 10 minutos, o que dá uma velocidade média de 0,03 mol por litro por minuto. Já no segundo intervalo de tempo, de 10 a 20 minutos, a variação ela foi um pouco menor, 0,2 em 10 minutos, resultando em 0,02 mol por litro por minuto. E no último intervalo de tempo, também de 10 minutos, saímos de 0,3 para 0,2 com uma variação de 0,1. 0,01 mol por litro por minuto. Queria que você reparasse que ao longo do processo a velocidade média ela vai diminuindo, ou seja, com a diminuição da concentração ao longo do tempo, a velocidade média do processo ela diminui. Já num segundo gráfico que mostra as variações nas concentrações dos produtos, concentrações em mol por litro, é possível observar o impacto do coeficiente sobre a realidade gráfica. Então, nos produtos, são 2 mols de água para cada mol de oxigênio, o que representam curvas que terão relação com esses coeficientes. Depois de 30 minutos, 0,6 mol por litro foram formados de água, enquanto para o oxigênio, numa proporção de 2 para 1, depois de 30 minutos, 0,3 mols por litro. E para finalizar, na velocidade média da reação independente do participante, nós temos na tela uma tabela com os dados do estudo cinético desse processo.
Então, pensando no consumo de peróxido reagente na formação de água e também na formação de oxigênio. No caso do consumo do peróxido, no intervalo de 10 minutos, nós temos uma velocidade média de decomposição do peróxido de 0,03 mol por litro por minuto, nesse intervalo de 10, nos primeiros 10 minutos. Em relação à água, uma vez que o seu coeficiente, o coeficiente da água é o mesmo do peróxido, nós teremos a mesma velocidade aqui de formação da água. Já no caso do oxigênio, que tem um coeficiente que é a metade do coeficiente da água e do peróxido, sua velocidade média será também a metade. Portanto, se você quiser saber a velocidade da reação independente do participante, basta dividir a velocidade do participante pelo seu coeficiente. Se você chegou até aqui, muito obrigado e até a próxima aula.